Graças a Deus. Vamos ler Mateus 2. Eu não contei que ia ter um vídeo aqui, então acabei não preparando um visual. Mas eu queria fazer uns destaques diferenciados aqui no texto que conta a história do Natal com os magos, né? Mateus, o capítulo 2. Nós lemos os 3 primeiros versículos no início e queria ler os demais com os irmãos. Alguns já sabem de cor, né? Não. É que eu não preparei o PowerPoint por causa disso, né? Eu pensei que não ia ter. Obrigado. Vamos ler todo o capítulo? Capítulo 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Não foi pequeno o negócio, hein? E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, todos, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
E então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Quanta coisa, né? Não é fácil não, que a gente acaba se acostumando com a ideia, com os acontecimentos, repetindo, se lendo várias vezes, e às vezes não percebe alguns detalhes. Deixa passar algumas ênfases, que vou pescar algumas hoje. Queria falar sobre os magos, sobre Herodes e sobre os sacerdotes e escribas do povo. Sobre os magos, e a gente vai se comparar, tá? Vai ver que grupo a gente se integra mais. Os magos buscaram Jesus para adorar. Agora imagina eles chegando, eles viram alguma coisa. Uns dizem que foi a junção de planetas que aconteceu naqueles períodos, porque está descrito que naqueles tempos, aqueles anos, houve uma junção de Júpiter com não sei outro planeta lá, e no céu, aparentemente para nós, eles estavam unidos. Então fez um clarão excepcional no céu. Não sei. Mas uma coisa é certa, eu creio que foi algo até sobrenatural, porque depois que eles saíram do palácio de Herodes, eles viram de novo a estrela, e a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Então era algo especial de Deus para aquilo. Chegou juntinho. Mas até ali, antes disso, pensa bem, eu queria raciocinar com vocês. Eles se dispuseram a deixar a terra deles. Eles são os magos, não são reis não, tá? Se tornaram reis depois de uns 500 anos do que acontecido. Aí elaboraram uma história extra-bíblica para eles. Deram até nome para eles, né? É interessante, mas nós vamos nos apegar às Escrituras. Mas aquele sinal que eles viram, receberam alguma informação de algum lugar tão forte, que eles deixaram a terra deles, deixaram os bens que tinham, deixaram a família, atividades locais, os seus trabalhos. Eles eram magos, eram pessoas provavelmente de uma certa elite, lá na região da Babilônia, na Caldeia, naquele lado ali, daqueles países. E mais ao norte, né, ao leste e ao norte da terra de Israel. Eles fazer uma viagem dessa, de muitos quilômetros, naquele tempo, era de risco. Arriscaram a vida, todo esse percurso, seguindo uma estrela, seguindo um sinal excepcional, especial, fascinante, não é? Você olhar para o céu e ver e que aquilo indica uma coisa grande e que estava acontecendo. É muito atraente, intrigante. E, de alguma maneira, aquilo era para eles um chamado, uma coisa que os atraiu. Queremos, e a informação que eles chegaram falando é: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha, o que diz a Bíblia sobre uma estrela no Oriente? Bom, Balaão, lembra-se de Balaão? Ele foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Isso está lá em Números, no capítulo 24. Mas ele falou assim: olha, com Israel é o seguinte, eu não posso falar o que é da minha cabeça, não posso modificar nada. Aquilo que o Senhor Todo-Poderoso disser, isso eu vou falar. E o rei falou: tá bom, vem, eu vou te pagar, você vai ficar muito rico depois disso, hein? Estou disposto a te dar muito dinheiro. E ele ficou muito tentado, e depois de tantas peripécias, ele foi lá. Quando chegou lá, ao invés de se entregar aos encantamentos, ele ficou olhando para as tendas de Israel no deserto. Está escrito assim que ele, ao invés de se entregar aos encantamentos, voltou-se para o deserto e ficou olhando. Aí o Espírito Santo tomou ali, o Senhor o obrigou, fala: como são lindas as suas tendas, ó Israel. Tudo que você fizer vai ser abençoado. Deus está com você, o Todo-Poderoso está com você. O Ávila falou: peraí, eu te chamei aqui para você amaldiçoar o povo de Israel. Você está... E ficou bravo com ele.
E nessa daí, quando ele foi numa das tentativas de amaldiçoar o povo, ele levantou e foi obrigado a abençoar, ele disse assim, Números 24, no verso 17. Ele está lá em êxtase diante do Senhor e diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Aí ele diz: uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá os filhos de Sete. Ele está profetizando a vinda de uma estrela de Jacó. Aquilo ficou marcado para o povo de Israel, que entendia aquela mensagem como a vinda do Messias. Uma estrela procederá de Jacó. Jesus é a estrela da manhã. Quem fala isso é Pedro. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19, ele diz assim: temos muito firme, capítulo 1, verso 19, de 2 Pedro, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ele está falando de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: é bom vocês darem atenção às profecias do Antigo Testamento, porque essas palavras é uma luz que ilumina em lugares escuros. Se você der atenção às profecias, você vai ver que a luz vai iluminar o teu coração, até que a estrela da alva, a estrela da manhã, apareça aqui, no coração. Então a transformação que Deus quis, era justamente tem a ver com aquela palavra em Ezequiel que diz: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Bom, na Bíblia está escrito isso. Então havia uma profecia que uma estrela viria de Jacó. Alguns comentaristas entendem o seguinte: Daniel, capítulo 5, verso 11, está escrito que ele era chefe dos magos. Sabe o que é chefe dos magos lá na Babilônia? Porque ele foi levado para lá, para a Babilônia, cativo. Quando ele foi levado para lá junto com os amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego e tal, eles foram para lá. Deus os guardou, e eles eram mais sábios por causa da presença de Deus na vida deles, do que todos os magos que existiam ali na Babilônia. Então o rei colocou ele, Nabucodonosor, colocou Daniel como chefe e líder de todos os magos. Então ele estava lá, chefe lá de todos os macumbeiros da Babilônia, ele era chefe deles. Tá? Os feiticeiros, satanistas, o Daniel era chefe deles. Todo tipo de demônio que era adorado em outros lugares tinha os seus sacerdotes, o Daniel era chefe deles. Certamente havia ali, era um tipo de uma ciência. Daniel 5, no verso 11, está escrito assim: há no teu reino um homem, no qual há, quando for falar para o filho do Nabucodonosor, né, no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. É de todo mundo. Aí o Daniel assumiu, falou: sou chefe aqui, tem uma coisa. Alguns comentaristas consideram que provavelmente Daniel puxou os rolos das Escrituras e começou a mostrar para eles lá quem era o Deus verdadeiro. E pode ser que tenha falado: um dia, quando vocês notarem uma estrela especial no céu, vai vir o Messias. E deve ter deixado os rolos lá para os futuros magos estudarem. E alguns estudaram. E quando viram um sinal especial no céu, ouviram algum chamado. Esse é os comentaristas bíblicos dão a entender como que eles tiveram acesso a esse material que é específico de Israel, né, lá na Babilônia, lá naquela região. Então pode ser que fosse isso. Pode também não ser, ok? Só estou comentando para a gente entender aí a possibilidade. Mas Virgílio era um poeta romano. E ele escreveu sobre o início de Roma. E então era comum naquele tempo ter a ideia de que qualquer acontecimento nos céus era um nascimento de alguém importante.
era um acontecimento especial na terra. Por isso que havia um sinal no céu. Essa era a ideia das pessoas naquele tempo. E o Virgílio, quando escreveu, ele escreveu vários livros, ele escreveu inclusive a história do nascimento com Remo e Rômulo, lá em Roma, né, com a fundação de Roma. Ele escreveu que uma estrela magnífica havia guiado o fundador de Roma até o lugar em que a cidade cresceu. Havia muita lenda, muita lenda, tanto que o Remo e o Rômulo foram abandonados pela mãe e foram mamar na loba, né? Uma loba deu de mamar para eles, né? E eles cresceram com leite de loba. Então tiveram que fundar uma cidade chamada Roma. Bem, só estou dizendo isso porque havia um contexto. Um sinal no céu indicava, nasceu alguém importante, está acontecendo alguma coisa importante na terra. Para o pessoal do Oriente que não tinha um conhecimento como os judeus tinham, seus livros sagrados. Bom, então esses magos vieram numa viagem arriscada, perigosa, algo podia dar errado, sem endereço, né? Onde é que é? Não sei, não tem endereço. No sinal, vamos seguir a estrela. Vamos seguir o sinal no céu. O destino era inespecífico, generalizado, estava indo lá para a Palestina. Era lá que tinha que acontecer o negócio. Uma busca com uma dose razoável de incerteza, tinha um certo mistério aí, e ausência de detalhes. Estavam indo, queriam encontrar, senão não sairiam de casa. Estavam especializados, ou melhor, estavam estimulados a encontrar. Mas não tinham a lista completa lá do endereço. Na verdade, o que aconteceu? Por não possuírem uma informação detalhada, mais específica, eles seguiram o quê? A lógica humana. Se vai nascer um rei, e é naquela região lá da Palestina, de Israel, vamos até a capital. A capital é Jerusalém. Lá tem um palácio. No palácio está o rei. Um rei de Israel vai nascer ali no palácio. É lógico. Vamos até lá. E, irmãos, a lógica... Ontem eu estava numa grande livraria e lá peguei um livro lá de filosofia, não sei o que, lá estava lá, que a lógica é a pérola do pensamento humano. É onde se baseia a filosofia. Toda filosofia tem uma lógica. Se não fosse a lógica humana, não haveria filosofia. Não haveria conhecimento. Então a lógica é a pérola da razão humana, do pensamento. Então eles usaram aquilo que tinha. Dentro da informação que eles tinham, usaram a lógica. O rei vai nascer aonde? No palácio, vamos até lá. E lá estava o quê? Herodes. Eles informaram o nascimento de um rei a quem não devia saber. Queriam informações sobre ovelhas, e eles queriam informação de uma ovelha e procuraram o lobo. Sabe? Levaram um pedaço de um mapa do tesouro e foram pedir ajuda para um pirata. É isso. Não tinha. Foram mostrar o ouro para quem... O Herodes, irmãos, era um camarada... Eu vou falar do Herodes já já. Para vocês terem ideia de quem era esse camarada. Embora a razão... Veja bem, eu estou fazendo um raciocínio dentro do que se pode fazer, dentro das Escrituras. Mas, embora a razão maior da morte das crianças de Belém tenha sido o nascimento de Jesus, os magos contribuíram com alguma parcela na morte deles. Se você olhar por esse lado. Por quê? Não quer dizer que tenha culpa por aquilo. Eles não tinham endereço. Mas é uma situação involuntária. Despertaram um mal. Sem saber, sem ter intenção. Pelo contrário, a intenção deles era achar o rei para adorar e presentear, para reconhecer. Mas esses magos, eles desconheciam a natureza e o caráter de Herodes. E
eles não contavam com isso, com uma contrariedade, com o desejo oposto de Herodes. Enquanto que eles desejavam adorar, o Herodes queria matar. Então vamos falar um pouco agora do Herodes. O Herodes, está escrito lá, a primeira coisa que aconteceu quando ele ouviu, veja só, ninguém chega e fala com o rei, né? Os magos chegaram, caravana, eles começaram a... Onde é que a gente vai perguntar, hein? Vamos perguntar para aquele... Se é autoridade do governo... Vem aqui. Onde nasceu? Nasceu o rei? O filho do rei nasceu? O rei dos judeus. Nasceu o rei de vocês? Onde está? O rei dos judeus? Eles estão procurando o rei dos judeus. Mas por que vocês estão procurando? Nós vimos a estrela dele no Oriente, nós viemos aqui adorá-lo. Eles viram a estrela do rei dos judeus. Foram falar isso lá no meio dos judeus que estavam oprimidos por Roma. Os judeus começaram, nasceu o rei? Nasceu o rei? O rei nasceu, o rei dos judeus. Mas a nossa esperança é o Messias. O bafafá, perturbou-se toda a cidade de Jerusalém, gente. Está escrito lá que houve um rumor na cidade. E chegou ao Herodes. O Herodes mandou chamar, vem aqui. Só que o Herodes ficou também perturbado, irmãos. Pudera, né? O Herodes era um camarada totalmente insano, fascinado, enfeitiçado pelo poder, obcecado por poder. Vou contar um pouquinho da história dele aqui para você ver. Sanguinário, vingativo. Ele não podia conviver com a possibilidade de um judeu querer assumir o trono. E ele não conseguir passar para um filho dele o trono. O que acontece com o Herodes? Herodes não era judeu, então ele não podia ser lá um rei dos judeus, mas ele era tido como o rei dos judeus. Ele era idumeu, ele era de Edom, da terra de Edom. E olha o que interessante, 83 anos antes do Herodes assumir o poder, sendo rei, governador da Judéia, ali em nome de Roma, Roma fazia isso, conquistava e punha um líder local para governar, para fazer uma política. Como ele era o camarada, colocaram ele lá. Bom, o Herodes, 83 anos antes do Herodes assumir, um judeu, general do exército judeu, chamado João Hircano, conquistou Edom, venceu Edom e obrigou a família real ali a se converter na marra para o judaísmo. Então o João Hircano obrigou. Essa vingança ficou no coração do Herodes. Quando Herodes assumiu o poder, ele fez o seguinte, foi até a família do general João Hircano, judeu, e casou-se com uma descendente de João Hircano, para poder fazer parte, ter uma aliança com o judeu, para ele também ser meio judeu, porque casou com uma judia. Qual o interesse dele? Matar todos os descendentes de João Hircano. E ele começou a fazer isso. Casou com a mulher e foi matando um, matava outro, matou. E ele tinha plenos poderes de Roma. E ele foi matando de forma macabra todo mundo. E por fim, para encurtar a história aqui, ele assassinou a própria mulher, que era da família do João Hircano, matou os filhos dele, que ele teve com ela. Depois, ele vendo que um filho dele, que era o Antípatri, estava dividindo o reino com o outro que ele queria que reinasse, ele mandou matar o Antípatri também, que era filho de outra mulher. Então ele matava a filha ali conforme desse no gosto dele. E como ele não era gente ruim, é sempre ruim, quando ele estava doente, ele falou o seguinte, eu quero o seguinte, quando eu morrer, matem todos os nobres do palácio, porque eu não quero que ninguém deixe de chorar no meu enterro. Porque se morresse só ele, as pessoas iam ficar tão felizes. Então ele falou, não quero que ninguém deixe de chorar, então mata todo mundo, todos os nobres do meu palácio. Então o negócio ficou assim, gente. Ele disse assim, para que não houvesse falta de lágrimas no seu enterro.
porque ele sabia que o pessoal ia rir, gargalhado, fazer festa quando ele morresse. Então esse é o Herodes, que ouviu que vai nascer um rei. Chega aqui. Então Herodes consultou os príncipes. Ele não sabia, ficou perturbado. Jerusalém ficou perturbado. Ele falou: e agora? Espera aí. Não, o rei, que rei? Não, nós estamos esperando o Messias. Ah, o rei dos judeus. Ah, sim, o Messias esperado pela... Vamos fazer uma reunião? Chame todos os príncipes dos sacerdotes e todos os escribas. Os escribas eram doutores da lei. Era o pessoal representativo de todos os conhecedores profundos da mensagem dos profetas. Os escribas, os doutores da lei, decoravam a Bíblia. O Velho Testamento era decorado pelos escribas. O escriba não era escriba porque gostava de escrever. Não, desde criança ele era copiador. A máquina Xerox daquele tempo, a copiadora daquele tempo, era a mão do escriba. Ele tinha que estar sempre copiando os livros, porque os livros estragavam com o uso nas sinagogas. Então tinha um grupo de pessoas que copiavam os livros e tinha que ser perfeito, com várias supervisões. O livro não podia ter erro. Então eles copiavam. Desde criança ele era treinado a fazer isso. E desde criança, copiando alguns livros, desde criança ele decorava as escrituras. Então ele fez uma reunião, o Herodes, reunião com os doutores da lei, com os príncipes dos sacerdotes, e perguntou: aonde vai nascer? Aonde vocês estão esperando o Messias, mas ele vai nascer aonde? Aí eles trouxeram direitinho. A profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz que ele ia nascer em Belém de Judá. Então a classe sacerdotal, eles eram os portadores do conhecimento das Escrituras. Deveriam ensinar as Escrituras ao povo, tanto que eles são chamados ali no texto de Mateus, dos escribas do povo. Tinha que preparar esse povo e enchê-los de esperança pela chegada do Messias. Eram conhecedores profundos da mensagem dos profetas. E eles deveriam ser os primeiros a checar a informação. Os primeiros a falar, ficar perturbado e ir atrás da informação, querer saber o que estava acontecendo, deveria ser quem? Quem conhecia as Escrituras. E eles também chegou, aí eles se perturbou Jerusalém, chegou aos sacerdotes. Mas não consta em nenhum lugar aqui que eles se importaram em verificar a informação, se a informação era falsa ou verdadeira. Os doutores da lei, os príncipes, os escribas não se importaram em saber. Então, aqueles que tinham condições de discernir os acontecimentos através da palavra de Deus foram os primeiros a desprezar, a descrer de qualquer informação indicadora do cumprimento das profecias. Não é estranho isso? Por isso que Jesus disse para os principais príncipes e escribas, está escrito assim em Mateus 21, 28 a 33. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus perguntou. E os escribas, os príncipes, os fariseus disseram assim: o primeiro. Aí disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então Jesus dava mesmo na orelha, expunha mesmo no rosto daqueles homens: vocês conhecem as Escrituras, mas são incrédulos. O João Batista veio, pregou a minha chegada, e os publicanos, as meretrizes creram, se arrependeram e vieram. Mas vocês, mesmo vendo isso, não se arrependem. Então, irmãos, Jesus sabia muito bem quem eram os líderes naquele lugar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Primeiro, os magos, sem muita informação, sem muito conhecimento, procuraram e fizeram de tudo, arriscaram para encontrar Jesus e o adorar. O Herodes fez de tudo para matar Jesus. Tudo, não importava. Não importa a dor que vai acontecer, não importa a impopularidade que eu vou ter. Porque o que aconteceu? O Herodes ficou sabendo que era Belém, porque o pessoal lá das Escrituras falou:
As Escrituras dizem que em Belém vai nascer o rei de Israel. Então, ele foi lá para os magos e falou para eles, vai ser em Belém. Mas espera aí, me conta aí, em secreto, está escrito, chamou eles em secreto. Me conta aí a história dessa estrela, como é que aconteceu? Desde quando vocês estão vendo? Quanto tempo demora? Mas por quê? O Herodes se interessou em procurar os magos para saber por que aquele sinal indicava o nascimento de Jesus, ou do Messias. Ele foi lá em secreto, foi lá e falou assim, olha, eu sei onde é, as escrituras aqui, o pessoal aqui entendido diz que é em Belém, uma cidadezinha micro aqui, poucos quilômetros aqui de Jerusalém. Faz o seguinte, vocês vão lá, adorem, encontram o menino, depois vocês vêm aqui e me dá direitinho a ficha. Eu quero saber o endereço, porque eu também quero ir lá adorar. Mentira, queria matar. Tanto que o anjo avisou os magos depois para eles não voltarem. Então, ele foi interessado para matar Jesus. Então, você tem dois grupos aí. Primeiro, os magos, que com pouca informação têm anseio por Jesus, e pagam o preço para ir, ainda que caem em armadilha, porque eles praticamente caíram numa armadilha, quase. Caíram lá na boca do Herodes, que queria matar Jesus. Foram lá, mas eles queriam encontrar Jesus. Você tem o Herodes, que quer encontrar Jesus para matar, quer fazer o mal, e investe tudo que pode nisso. E você tem um grupo de conhecedores das Escrituras. Um grupo de especialistas na palavra de Deus. Um grupo que conhece as profecias e que não faz nada. Que não move uma palha para saber se é verdade ou não é, se aquilo está certo ou não. Porque que não crê. Porque eles poderiam pensar assim, ou deve ter pensado, mais um, como é que chama? Um boato. Mais um boato. Mas se não fosse, ninguém pensou assim, e se não for boato? E se o Messias estiver chegando, como de fato chegou? Então veja que aqueles que tinham conhecimento, que poderiam discernir o momento, não quiseram avaliar a situação. Irmãos, isso aí é aplicável a nós. Porque existem pessoas, como os magos, que basta um pequeno sinal, um pequeno chamado, uma coisa pequena, já é suficiente para eles irem atrás, para conhecer Jesus. Pessoas interessadas em buscar o conhecimento de Deus, e pagam qualquer preço para poder encontrar. Ontem mesmo nessa livraria, eu li lá em cima, livros religiosos e tal. Falei, acho que eu vou dar uma olhada ali. E antes eu passei por ali, sem saber que era de livros religiosos, vi uma mulher que só faltava subir nas prateleiras. Ela ficava lá mexendo no fundo e tal, e trazia livros e punha. Eu não percebia o que era que ela estava olhando. E ela fazia e tal, e daqui a pouco eu passei lá de novo, era uma livraria grande, ela estava agachada e procurando e abrindo livros e tal e tal. Depois de um tempo que eu falei, ali, religião é ali, deixa eu ver o que tem ali nessa. Quando eu cheguei lá, era o lugar dos livros religiosos. Aquela mulher estava sedenta, procurando informações, procurando alguma coisa. Ela é como um mago. Se Deus der um sinal para ela especial, se acender uma luz em algum lugar, ela vai atrás. É alguém sedento, é alguém que não tem problema, ela quer buscar alguma coisa. E nós vivemos num mundo cheio de magos, que estão esperando um pequeno sinal, uma luz. E que pagam o preço que for para encontrar Jesus. Porque no fundo, todo anseio é por Deus. Não sabem que é Jesus, mas precisam saber. Não sabem onde ele está. Vai cair aonde? No palácio. Vão cair num palácio de Herodes aí. Um assassino vingativo. Vai cair Herodes, figura de Satanás. E essas pessoas devem estar lá esperando. Não, espera aqui que já vai. Eu já vou dar informação para vocês. Perdendo tempo. Então são magos, mas que pagam o preço. Querem Jesus. E essas pessoas serão buscadas por Senhor. A igreja será usada. Mas são pessoas que são magos. Pagam o preço para encontrar, para adorar Jesus, para partilhar com Ele os seus bens, ouro, incenso e mirra. Então esse é um grupo, magos. O outro grupo é de Herodes, aqui é o contrário.
Eu mato Jesus. Eu quero acabar com Jesus. O pastor Jorge Chile conhece mais aí os assuntos. Os satanistas estão loucos para acabar com a igreja. E invade. E aí depois a gente ouve as histórias de pessoas que entram na igreja, se tornam conhecidas, se tornam queridas, depois detona a igreja, pega as falhas, destrói, e ficam de olho, de ouvido nas coisas erradas que acontecem na igreja, nos pastores. E ficam lá estimulando. E depois lançam maledicência um sobre o outro. Aí quando o negócio está bem ruim, eles vão lá para a reunião de oração. Aí quando consegue acabar com a reunião de oração, está fácil. Então, eles querem acabar com Jesus, querem acabar com a igreja. E fazem todo o esforço. E não importa o que seja, estão investidos, querem saber os detalhes. Olha, vem aqui, mas quando? Quando que veio a estrela? Quando ela subiu, desceu? Quando apagou, cresceu, diminuiu? Querem saber detalhes de tudo. Olha, me dá a ficha, me dá o endereço, eu quero tudo certinho na minha mão. Eu também vou adorar. Então tem grupo que não quer saber de Jesus, mas está investindo tudo. E tem o terceiro grupo, que é esse aqui. Tipo sacerdotes, escribas, doutores da lei. Sabe tudo da Bíblia. Até o Herodes pergunta, escuta, onde é que vai nascer? Olha, em Miqueias está escrito assim, assim. A palavra no hebraico é assim. Isso aqui são gente que conhece a Deus, gente que conhece a Escritura, mas não vai atrás de Jesus. Não quer saber. Não move uma palha. Isso me incomoda. Incomoda a mim, em primeiro lugar. Será que tem coisa que eu não ando movendo palha? Jesus está fazendo coisas assim, tremendo, tremendo. Eu não quero nem saber para não participar. Será que tem áreas na minha vida que estão acostumadas com as Escrituras? Acostumou tanto, decorou tanto. Eu falo por mim, cada um fala por si. Cada um veja como está. Por quê? Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:13 o seguinte: Deus disse assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Todo coração é empenho. É o mago saindo da terra. Nossa, você aguarda aí que eu volto, eu vou encontrar com Jesus. Mas espera aí, eu vou ter um gasto aí, não tem problema, eu gasto, eu preciso encontrar esse homem, eu preciso encontrar esse rei que vai nascer. Vai custar, não, mas é perigoso. Não importa, eu vou me defender do jeito que eu puder. Mas tem custo, eu pago, eu preciso encontrar essa pessoa. Eu vou buscar de todo o coração. Vai encontrar. Tem aquela mulher, a história da mulher, esqueci o nome dela, irmã Antonieta, bem antiga, era da igreja da minha mãe, uma senhorinha, acho que ela era alemã, ou era lá se não for da Finlândia, ela parecia a irmã do Papai Noel, bochecha rosada, branquinho, os olhos azuis, e com um coque branco assim, uma mulher cheia do espírito, o dia inteiro. Aí ela foi contar como ela se converteu. Eu queria encontrar Deus, tinha uma casa de feitiçaria do meu lado, eu fui lá, fiz uma consulta, falei, eu quero saber, eu quero buscar Deus. Aí o homem olhou para ela, incorporado, e falou assim, o seu lugar não é aqui. Como não? Eu estou procurando. O seu lugar é ali naquela igreja. Era uma igreja pentecostal que tinha lá perto. Aí ela contou essa história, eu vim aqui porque o camarada lá me mandou, o pastor vai ver, eu já sei o que aconteceu. Né? Aí eu fiquei imaginando, né, o demônio lá e o anjo lá com a espada, fala para ela onde é que ela tem que ir. Fala logo, porque Deus, quem busca de coração, vai ser alcançado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que eu quero. Deus vai trazer, Deus vai levantar, vai fazer o vento bater, vai fazer acontecer coisas tremendas. E você vai encontrar com Jesus
aonde ele deve ser adorado. Então, irmãos, Jesus falou, Mateus 7,8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, insistiu? Vai ter. Quer conhecer Deus? Vai ter. Agora, o sacerdote, o escriba, eu conheço já. Não, esse texto aí eu já conheço. Você começou a falar, eu vou recitar para você, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei decora. Não vem me ensinar, não, porque eu já sei tudo, cara. Olha, eu já fiz curso, conheço tudo. Tá. E aí? Jesus vai nascer. Ó, tem sinal. Tem coisa acontecendo. Isso é mais uma lenda. Estou dizendo o seguinte: quem procura, encontra. Quem não procura, não encontra. Quem não busca, não acha. Enquanto que o Herodes vai fazer tudo para matar Jesus, vai se envolver, vai fazer todo o esforço, enquanto que o inimigo quer destruir as nossas vidas, a obra dele é roubar, matar e destruir. Herodes é figura de Satanás nas Escrituras. E até na história de vida dele. Então, irmãos, veja só, para encerrar. Os magos fizeram de tudo para encontrar Jesus, eles precisavam do endereço. Certo? Precisavam do endereço. Eles foram, na lógica deles, parar no palácio, mas precisavam do endereço certo. Mais próximo possível. Então eles foram até lá e perguntaram onde vai nascer. O Herodes não sabia. Então ele foi perguntar para quem sabia. Os escribas, príncipes, sacerdotes, a liderança religiosa do povo. Você sabe, ó, aonde? Está escrito no profeta Miqueias. E deu. No final, o Herodes é obrigado a reconhecer o valor da palavra de Deus. Sim, não, querendo matar ou não, ele que passou, foi o Herodes quem passou a informação. Olha, está escrito no profeta deles, né? Não é comigo, mas está escrito lá que vai nascer em Belém. O Herodes teve que pronunciar a palavra de Deus, você entende isso? Tem que se dobrar. E no final, os magos pegaram esse endereço, que era o que precisavam. No meio de toda a crise, eles conseguiram o endereço. Belém da Judéia, vamos até lá. Belém era pequenininho, um negócio miudinho. E mais, ali ainda brilhou mais ainda a estrela para confirmar, é ali mesmo. E eles, quando viram a estrela e depois parou sobre mim, se encheram de grande alegria, porque eles conseguiram o endereço específico de onde Jesus estava. Então a palavra de Deus foi veículo, estava na mão de quem não cria, passou por quem queria matar e alcançou quem buscava para adorar. Isso não é tremendo? Palavra de Deus, submisso à palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Porque não tem jeito, a palavra de Deus vai ter que se submeter à palavra. No final das contas, foi a palavra de Deus que indicou aonde estava Jesus. Então, irmãos, com qual dos grupos nos identificamos? Duro, hein? Os magos, faz de tudo para alcançar Jesus. Herodes, quero acabar logo com isso. Não. E os sacerdotes, que têm o conhecimento, mas não tiveram a alegria, nem do sinal, nem de ver o Messias nascer. Eles que tinham a responsabilidade de ensinar o povo, olha, um dia virá um Messias que vai nos livrar dessa opressão toda. Não tiveram nada. Isso me estimula a viver um Natal de quero mais, quero sede de Deus, fome do Senhor. Eu quero mais, eu não posso ficar acomodado a um conhecimento. Se os magos tivessem aquele conhecimento.
Antes, eles iam direto para Belém. Não morreriam as crianças em Belém, provavelmente, embora fosse uma palavra, né? E que se cumpriu. Não vou ir longe a respeito, mas houve um preço para Jesus vir. E muitos pagaram esse preço. Mas, irmãos, onde nós estamos? Nós nos submetemos à palavra para que Jesus nasça? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Creio que todos nós queremos estar nesse grupo aqui dos magos. E para isso, nós precisamos nos dizer: Senhor, eu quero mais sede de Ti, eu quero mais fome de Ti. Eu quero sair, eu quero olhar para o céu, eu quero ver os Teus sinais. Eu quero Te encontrar. Não importa que não seja no palácio, seja numa cidadezinha desprezível, satélite, de gente que trabalha em Jerusalém e dorme em Belém, lugar que não tinha lugar para Jesus nascer, não tinha uma casa decente para Jesus nascer, não tinha um lugar na hospedaria do lugar, foi ter que nascer num lugar lá de animais. Não importa, é lá que eu quero conhecer. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Essa mensagem do Natal, Senhor, é tão forte, é tão marcante para nós, tão repleta, cheia de virtude. E nós somos chamados, Senhor, a nos submetermos à Tua palavra, porque a Tua palavra é quem guia os nossos passos. Não é em vão o que o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. É o Senhor que iluminou aquela noite para aqueles magos te encontrarem, Jesus. Oh, Pai, bendito seja o Teu nome. Quanta profundidade na Tua palavra. E todos vão se submeter à Tua palavra, porque a Tua palavra é o verbo que se fez carne. É Jesus, é o verbo. Senhor, a Tua palavra, a Tua revelação aqui, Senhor, é poderosa, Senhor. Não nos deixa ser portadores da Tua palavra, como os sacerdotes eram, como os escribas o foram no tempo de Jesus. Portadores da palavra, como se fossem portadores de uma posição social, portadores da palavra para subjugar o povo, para desprezar o povo que eles mesmos deveriam ensinar, para desprezar o povo, dizendo que eles eram malditos por não conhecerem as Escrituras, enquanto eles eram responsáveis por ensinar as Escrituras. Senhor, abre os nossos olhos, nós queremos estar atentos aos Teus sinais, e a Tua palavra diz que no final dos tempos os Teus sinais seriam mostrados, que eram sinais da Tua vinda. Abre os nossos olhos, não queremos estar como os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, como os escribas quando o Senhor voltar, insensíveis, conhecedores da Tua palavra e insensíveis do Teu mover, dos acontecimentos espirituais. Não, Senhor, nós queremos estar ativos, sensíveis nesta terra. Oh, Pai, sensíveis pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, afasta toda a obra do Herodes entre nós, toda a obra do engano. Ele era mentiroso, vingador, assassino. Senhor, nós queremos passar longe desse palácio. Senhor, que ninguém se engane com as riquezas desse palácio, que ninguém se engane com as ofertas malignas que o inimigo quer fazer a nós, dizendo que vai adorar, mas quer matar. Senhor, afasta esses males em nosso meio, afasta, Senhor, as sementes do mal, que foram a tentativa do inimigo de semear os males nos corações. Afasta, Senhor, salva, Senhor, do Herodes deste tempo. Senhor, nós queremos ser como os magos, porém repletos da Tua revelação. Eles tiveram a alegria de serem guiados, tiveram salvação por poder encontrar a Tua palavra, encontrar a criança, falar o que eles sabiam, adorar. Eles adoraram a Ti, Jesus. Eles presentearam a Ti, Jesus, com o que tinham e voltaram para as suas terras, Senhor, repletos de alegria e satisfação. Senhor, nós podemos Te adorar hoje. Fomos chamados, Senhor, para encontrar o Teu nascimento em nossos corações, a estrela da alva brilhando em nossos corações. Essa é a Tua promessa. Hoje o Natal está em nossos corações, onde o Senhor nasceu.
E isso, Senhor, nos enche de alegria. Então, confirma, Senhor, é nesse grupo que queremos estar. Daqueles que estão envolvidos, atentos aos teus sinais, ansiosos pela tua palavra. É nesse grupo que queremos estar, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sermos usados por ti para isso, para levar outros a te buscarem, a pagarem o preço, a se arriscarem na busca pelo teu encontro, Senhor. Senhor, dá-nos um Natal diferente, conosco, com nossas famílias, com os nossos familiares. Confirma a tua bênção sobre nós, Senhor. Livra do mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Jesus.